26 de agosto, São Genésio. Morreu no ano de 286 ou no ano de 303. Jesus Cristo, que mostrou sua grande misericórdia na vocação de um publicano, São Mateus, para apóstolo, documentou as riquezas de seu coração na conversão de Genésio, o qual, da escola do vício do teatro, foi chamado à glória do martírio. Era por ocasião de uma visita do imperador Diocleciano à cidade de Roma. Os romanos nada pouparam para dar ao monarca uma recepção soleníssima. À noite houve grande espetáculo no teatro, e conhecendo os organizadores a antipatia e o ódio de Diocleciano contra a religião católica, levaram a uma cena uma comédia em que um dos atores, Genésio, teve a ideia de pôr ao ridículo as cerimônias do batismo. Fazendo isto, podia contar com o aplauso da plateia, que odiava a religião de Cristo, e disposta sempre a ouvir pilherias irreverentes e sarcásticas a respeito, quanto mais assistir a representações em que eram ridicularizadas as instituições cristãs. Genésio não era de todo ignorante quanto às remonias cultuais do cristianismo, pois tempos antes, com alguns amigos, tinha recebido instruções da religião dos cristãos. Então, à noite, durante o espetáculo, Genésio se deitou no chão e, fingindo-se doente, começou a gritar em alta voz: meus amigos, sinto sobre mim um peso insuportável. Livrai-me dele, por favor. Que é que havemos de fazer? Perguntou um dos comediantes. Que é que havemos de fazer para te aliviar-te? Queres que te passemos a plaina sobre o corpo? Nada disso, replicou Genésio. O que quero é ser cristão, e como tal morrer para que Deus me receba em seu reino, como fez a outros, que para se salvarem, abandonaram o culto dos deuses pagãos. Foram então chamados 2 comediantes, um dos quais fazia o papel de sacerdote e o outro de exorcista. Estes se prostraram junto de Genésio e perguntaram: que desejas de nós? Neste mesmo instante, aconteceu um milagre. Genésio se converteu e realizou-se uma grande mudança nele. E já não era mais zombaria. E disse com toda a sinceridade aos 2 comediantes: quero receber a graça de Jesus Cristo para renascer e livrar-me de todos os meus pecados. Seguiu-se então o batismo de Genésio, e este recebeu das mãos dos atores a veste batismal, aquilo que era para ser um teatro de mentirinha, aconteceu de verdade, e Genésio, naquele instante, foi batizado. Depois disso, outros, disfarçados em soldados, prenderam-no e conduziram-no perante o imperador para receber a sentença. Até ali, todo mundo julgava que se tratava de uma pilheria, de um teatro, de uma zombaria. Porém, Genésio desiludiu-os completamente quando disse: Senhor,
e todos aqui presentes, oficiais do exército, sábios e cidadãos desta cidade, ouvi o que vos digo. Até hoje não podia ouvir, nem pronunciar o nome cristão, sem sentir nojo e repugnância. O ódio eu votava aos próprios parentes meus, por terem se aliado à religião católica. Instruí-me nas suas práticas, para com tanto maior competência poder debochar delas, cobri-las de mofa e escárnio. Porém, no momento em que a água tocou meu corpo, declarei com toda sinceridade crer em tudo em que crer e ensina a Santa Igreja Católica. E então vi sobre minha cabeça uma multidão de anjos luminosos que fizeram, como leitura de um livro, a enumeração de todos os meus pecados, desde a minha infância. Em seguida, colocaram este mesmo livro nas águas de uma fonte, onde ele saiu branco como a neve. Senhor cidadãos, Senhor e vós cidadãos romanos, que me ouvis e que vos rides dos mistérios do cristianismo, sabei que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, o verdadeiro Deus, a luz do mundo, e é a verdade. Sabei ainda que só por meio dele podereis alcançar o perdão de vossos pecados, e a salvação e a vida eterna. Diocleciano, o imperador, ouvindo esta declaração, se irritou de maneira tremenda, dando ordem para que Genésio fosse açoitado e o entregou ao comandante da guarda imperial, o qual, por seu turno, o maltratou desapiedadamente. Em meio ao sofrimento, se ouviu Genésio exclamar repetidas vezes: outro Senhor não há no mundo, a não ser Jesus Cristo. A Ele adoro e quero servir. Por Ele quero morrer 1000 vezes. Não há martírio que possa arrancar do meu coração o amor que tenho a Jesus Cristo. Apenas um remorso tenho de ter ofendido tantas vezes e tão tarde o haver conhecido. Por essas palavras, o juiz reconheceu a inutilidade de insistir com o sentenciamento e o condenou à morte pela espada. Os calendários antigos de Roma dizem que o martírio de São Genésio ocorreu em 286 ou 303. Reflexões. Deus é admirável na conversão dos pecadores, como prova a história da vida de São Genésio, cujo coração foi tocado pela graça divina no momento em que ia praticar grande profanação do Santíssimo Sacramento do batismo. Este fato nos ensina que nunca devemos desprezar um pecador, por mais abjeto que nos pareça, por pior que ele seja. Pela graça de Deus, pode transformar-se em grande santo. O procedimento de Genésio merecia o mais forte castigo. Fatos mais ou menos semelhantes são conhecidos, que tiveram um desfecho bem diferente. Castigo repentino, uma morte súbita e outros. Também nós temos bastante motivos para agradecer a misericórdia de Deus, que não nos deixou morrer no pecado, mas deu-nos tempo para fazermos penitência. Como devemos agradecer a Deus essa graça infinita?
Santo Agostinho, o penitente, dizia: mil vezes, Senhor, poderias ter lançado a sentença condenatória sobre mim. Não o quiseste porque tendes amor à minha alma. O mesmo sentimento deve encher a nossa alma para nos tornar cada vez mais dignos da misericórdia de Deus.